Documentário relaxante a história da Operação Barbarossa. O inferno no leste, o amanhecer de 22 de junho de 1941 parecia comum. Mas nas fronteiras geladas entre a Alemanha e a União Soviética, o ar estava pesado, como se o mundo, por um instante, tivesse prendido a respiração. De repente, o céu se abriu em chamas. Milhares de aviões cortaram o horizonte, tanques avançaram como um enxame de aço e a maior invasão terrestre da história humana começou. Nascia a Operação Barbarossa, o plano ambicioso de Hitler para conquistar o leste e destruir o Império Soviético. O que se seguiu foi mais do que uma campanha militar. Foi o início de um inferno congelado, onde milhões pereceram não apenas pela guerra, mas pelo ódio, pela fome e pelo frio. Cada soldado de ambos os lados enfrentou não só o inimigo, mas também o limite da própria humanidade. Enquanto a neve caía sobre os campos de batalha, a arrogância de um império começou a se despedaçar, e a história mostrou que nenhum poder, por maior que seja, resiste à fúria da natureza e ao espírito de um povo que se recusa a cair. Agora eu quero saber de você. Você acredita que a Operação Barbarossa foi o erro fatal de Hitler, o ponto sem retorno da guerra, ou o destino do Terceiro Reich já estava selado desde o começo? Deixe sua opinião nos comentários. Quero ler o que você pensa sobre esse momento sombrio e decisivo da Segunda Guerra. O amanhecer de 22 de junho de 1941, na fria madrugada de 22 de junho de 1941, o mundo acordou diferente. O silêncio nas fronteiras orientais da Europa foi quebrado por um rugido ensurdecedor de motores, explosões e o som metálico das divisões blindadas em movimento. Era o início da Operação Barbarossa, a invasão alemã à União Soviética, o maior confronto. Enquanto o sol nascia sobre as vastas planícies do leste, milhares de soldados alemães cruzavam fronteiras que até poucas horas antes pareciam estáveis sob o pacto de não agressão. Do outro lado, os soviéticos, pegos de surpresa, tentavam compreender se aquilo era apenas um ataque isolado ou o começo de algo muito maior. Imagine o contraste desse amanhecer. De um lado, um exército confiante, movido por ideais de conquista e dominação. Do outro, um povo que acordava para o horror, para a destruição e para uma guerra que devastaria cidades inteiras e ceifaria milhões de vidas. O cheiro da pólvora misturava-se ao orvalho da manhã. Os primeiros bombardeios atingiam Kiev, Minsk e Smolensk. As comunicações eram caóticas, os oficiais soviéticos buscavam ordens e o destino da guerra e talvez do mundo começava a ser traçado naquele instante. Esse amanhecer não foi apenas o início de uma operação militar. Foi o início de uma luta pela sobrevivência, pela resistência e pela alma da Europa. Enquanto assiste, imagine o que passava na mente dos soldados, tanto alemães quanto soviéticos. O medo, a esperança, a obediência, ou talvez apenas o desejo de voltar para casa. O silêncio antes da tempestade, o fronte oriental antes que o estrondo dos canhões ecoasse pelos vastos campos do leste. Houve um momento de silêncio absoluto. Um silêncio que escondia medo, tensão e o prenúncio de uma das maiores operações militares da história. Nas horas que antecederam o amanhecer de 22 de junho de 1941, enquanto o sol nascia sobre as fronteiras entre a Alemanha e a União Soviética, a calma aparente mascarava o caos que estava prestes a se libertar. Soldados alemães aguardavam em silêncio, olhando para o horizonte, enquanto do outro lado, milhares de soviéticos dormiam sem imaginar que em poucas horas o inferno se abriria sobre eles. Era o prelúdio da Operação Barbarossa, a invasão que mudaria o rumo da Segunda Guerra Mundial e marcaria para sempre o destino do fronte oriental. O silêncio daquela madrugada não era apenas físico, era psicológico. Era o som da incerteza, da dúvida e da inevitabilidade. Homens jovens, muitos com menos de 20 anos, esperavam pela ordem que os lançaria em um conflito brutal, de proporções inimagináveis. Quando as primeiras bombas caíram sobre Minsk, Kiev e Smolensk, aquele silêncio se transformou em fogo, fumaça e gritos. A partir dali, o leste da Europa se tornaria palco de uma guerra de extermínio, onde o frio, a fome e a distância seriam tão mortais quanto as balas. Cidades inteiras seriam apagadas e o solo congelado seria regado com o sangue de milhões. Mas antes de tudo isso,
Houve o silêncio, um instante de aparente paz, onde até o vento parecia segurar o fôlego diante do que estava por vir. E você, o que imagina que passava pela mente desses soldados naquele momento de espera? Você acredita que o silêncio antes da guerra é mais assustador do que a própria batalha? Deixe sua reflexão nos comentários. Sua visão pode enriquecer ainda mais essa jornada pela história. A confiança cega de Hitler e a falsa paz na fronteira soviética durante os meses que antecederam o verão de 1941. A fronteira entre a Alemanha nazista e a União Soviética parecia silenciosa demais. Um silêncio tenso, quase artificial. Milhares de soldados alemães se acumulavam discretamente nas florestas da Polônia ocupada, enquanto os oficiais soviéticos observavam confusos, mas relutantes em acreditar no inevitável. Stalin, mesmo diante de inúmeros alertas de espionagem e sinais claros de movimentação militar, manteve-se incrédulo. Para ele, Hitler jamais ousaria atacar enquanto a guerra contra o Reino Unido ainda não estava vencida. Mas essa confiança, ou melhor, essa ilusão de segurança, seria desfeita no amanhecer de 22 de junho de 1941. A Operação Barbarossa começou com uma força brutal e avassaladora, abrindo o fronte mais sangrento da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha rompeu não apenas o pacto de não agressão, mas também a própria lógica da prudência. Hitler acreditava que a União Soviética cairia em poucas semanas, uma confiança cega alimentada pela arrogância, pelo desprezo ideológico e por um cálculo completamente equivocado sobre o poder de resistência russo. Enquanto isso, nas trincheiras soviéticas, muitos soldados ainda acreditavam que tudo aquilo era um erro, uma provocação local. A falsa paz se desfez em fumaça quando os primeiros bombardeios atingiram Minsk, Kiev e Smolensk. O mundo assistia ao colapso de uma aliança de conveniência e ao início de uma guerra total, onde milhões de vidas seriam tragadas pelo fogo e pelo frio do fronte oriental. E você, o que acha que levou Stalin a ignorar tantos avisos? Hitler foi vítima da própria arrogância ou simplesmente acreditava que o destino estava do lado alemão? Comente aqui embaixo, suas reflexões ajudam a manter viva a memória e o debate sobre os erros que mudaram o rumo da história. A dimensão colossal da Operação Barbarossa, não foi apenas uma invasão. Foi uma das maiores e mais ambiciosas campanhas militares da história da humanidade. Em 22 de junho de 1941, mais de 3 milhões de soldados alemães atravessaram a fronteira da União Soviética, acompanhados por milhares de tanques, aviões e veículos motorizados. A dimensão desse ataque era algo jamais visto. O fronte oriental se estendia por quase 3.000 quilômetros, do Báltico ao Mar Negro, uma linha de batalha tão extensa que parecia impossível de sustentar. A ideia de Hitler era simples em teoria, mas insana em prática: esmagar o Exército Vermelho em apenas algumas semanas, antes que o inverno chegasse. O que começou com um avanço rápido e brutal logo se transformou em um pesadelo logístico e humano. Milhares de soldados marchavam por estradas de lama sem suprimentos, enfrentando o frio, a fome e a resistência feroz das forças soviéticas. As cidades caíam, mas o custo era inimaginável. Kiev, Smolensk, Minsk e nomes que se tornaram sinônimo de destruição. O exército alemão parecia imparável, mas a dimensão da Rússia, o clima e a determinação soviética mudariam tudo. A arrogância do comando alemão encontraria seu limite diante de um inimigo que não se rendia e de um território que parecia não ter fim. A Operação Barbarossa marcou o início do maior e mais sangrento conflito terrestre da Segunda Guerra Mundial, onde milhões pereceram e o destino da Europa foi decidido. Agora eu quero saber de você. Você acha que Hitler subestimou o poder soviético? Ou acredita que, com uma estratégia diferente, a Alemanha poderia ter vencido no leste? Deixe sua opinião nos comentários. Sua visão pode render uma ótima discussão histórica. O ataque coordenado por terra e ar Blitzkrieg no leste ao amanhecer de 22 de junho de 1941 marcou o início de uma das campanhas mais brutais da história moderna.
Milhares de aviões alemães cortavam o céu, enquanto colunas intermináveis de tanques e divisões motorizadas avançavam em velocidade devastadora pelo vasto território soviético. A Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, finalmente chegava ao leste. A tática que havia conquistado metade da Europa agora seria testada em uma escala nunca antes vista. Cidades foram bombardeadas antes mesmo que os soldados soviéticos soubessem o que estava acontecendo. Aeródromos inteiros foram destruídos no solo. Em questão de horas, a supremacia aérea alemã parecia absoluta. No chão, o poder dos tanques Panzer e o avanço coordenado da infantaria mecanizada criavam um ritmo de guerra implacável, sufocando a capacidade de resposta do Exército Vermelho. Mas o que tornava a Blitzkrieg tão eficaz não era apenas o poderio tecnológico, e sim a coordenação precisa entre céu e terra. Aviões de reconhecimento guiavam ataques terrestres, enquanto os bombardeiros abriam caminho para os blindados avançarem. Era uma dança mortal, planejada com meticulosa eficiência. Contudo, o leste não era como a França ou a Polônia. A vastidão do território soviético, o clima imprevisível e a resistência cada vez mais feroz do inimigo começaram a revelar as limitações dessa estratégia. A Guerra Relâmpago se transformaria, pouco a pouco, em uma guerra de atrito, o pesadelo que Hitler jamais imaginou. Enfrentar, agora queremos ouvir você. Você acha que a Blitzkrieg foi uma genialidade estratégica ou um erro de cálculo diante da imensidão russa? A Alemanha poderia ter vencido se tivesse se preparado para uma guerra longa? E mais, o que teria acontecido se a União Soviética tivesse sido pega completamente de surpresa? Deixe seu comentário abaixo. Sua opinião pode abrir uma nova discussão sobre uma das operações mais dramáticas da Segunda Guerra Mundial. O avanço rápido e brutal sobre Bielorrússia, Ucrânia e os Bálticos. Imagine o amanhecer de um continente tomado pela fúria da guerra. As tropas alemãs avançam como uma tempestade imparável, atravessando campos, vilarejos e fronteiras. Em poucos dias, cidades inteiras são engolidas pelo caos. Bielorrússia, Ucrânia e os Bálticos se tornam o palco de uma ofensiva sem precedentes, uma marcha rápida, brutal e implacável. A Wehrmacht, seguindo a doutrina da Blitzkrieg, corta as linhas inimigas com precisão cirúrgica. Tanques e aviões agem em perfeita sincronia, enquanto o Exército Vermelho tenta desesperadamente se reorganizar diante de um inimigo que parece não descansar. As populações civis, presas no meio dessa engrenagem de destruição, testemunham o colapso do mundo que conheciam. Cada avanço alemão significava não apenas território conquistado, mas também sofrimento humano. Vilas queimadas, execuções sumárias, deportações, a guerra no leste não foi apenas um confronto militar, foi um mergulho no lado mais sombrio da humanidade. A Bielorrússia se tornou um campo de resistência e tragédia, a Ucrânia um território estratégico e devastado, e os Bálticos, novamente tomados por potências estrangeiras, perderam sua frágil liberdade. O solo dessas regiões ainda guarda as cicatrizes desse avanço implacável, um lembrete de como a história pode ser moldada pela ambição e pela violência. Agora é com você. Você acha que o avanço nazista poderia ter sido contido se a União Soviética estivesse mais preparada? Ou a Alemanha já estava destinada ao fracasso por subestimar o tamanho e a resistência do inimigo? Deixe sua opinião nos comentários. Sua visão ajuda a manter viva a discussão sobre um dos capítulos mais sombrios e fascinantes da Segunda Guerra Mundial. O despreparo do Exército Vermelho nos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial. Você já parou para pensar como o maior exército do mundo na época, o Exército Vermelho conseguiu enfrentar um desastre tático logo nos primeiros dias da guerra? Hoje vamos mergulhar nesse episódio histórico que mostra que tamanho nem sempre é sinônimo de eficiência. Em junho de 1941, a Alemanha nazista lançou a Operação Barbarossa, invadindo a União Soviética com velocidade e precisão impressionantes. Enquanto os tanques e aviões alemães avançavam, o Exército Vermelho parecia perdido. Mas por quê? O primeiro ponto é despreparo organizacional.
O Exército Vermelho havia passado por anos de purgas stalinistas, que eliminaram muitos oficiais experientes. Isso significa que, quando a guerra começou, muitos comandantes eram jovens, inexperientes e muitas vezes indicados mais por lealdade política do que por competência militar. Segundo, havia problemas logísticos graves. Tanques e armas estavam espalhados em posições avançadas, fáceis de serem capturadas ou destruídas. O abastecimento era precário e a coordenação entre unidades quase inexistente. Imagine soldados recebendo ordens confusas, sem combustível suficiente, com rádios que mal funcionavam, era uma receita para o caos. Além disso, o Exército Vermelho subestimou a ameaça alemã. A inteligência soviética sabia do perigo, mas o alto comando não acreditava que Hitler atacaria tão cedo e de forma tão massiva. Essa combinação de surpresa, desorganização e desinformação resultou em cerca de 3.000 tanques destruídos ou capturados nos primeiros dias e milhões de soldados soviéticos sendo cercados ou mortos. E aqui vai um ponto que quase ninguém comenta. Apesar de todo esse desastre inicial, o Exército Vermelho conseguiu se reestruturar, aprender com os erros e eventualmente virar o jogo contra a Alemanha, mostrando que até os maiores colossos podem tropeçar antes de se reerguer. E é aqui que quero ouvir vocês. Vocês acham que o desastre inicial do Exército Vermelho foi mais por incompetência militar ou por erros políticos de Stalin? Será que algum outro exército na história poderia ter reagido melhor nas mesmas condições? Como vocês acham que a purga de oficiais afetou diretamente o desempenho do Exército Vermelho nos primeiros dias da guerra? Deixem suas opiniões nos comentários. Quero ver vocês discutindo entre si, porque esse é um dos episódios mais intrigantes da Segunda Guerra Mundial e ainda hoje rende debates acalorados entre historiadores. Stalin e o impacto psicológico da traição alemã quando pensamos na Segunda Guerra Mundial. Frequentemente nos concentramos em batalhas, estratégias militares e números de tropas. Mas há um aspecto que muitas vezes passa despercebido: o impacto psicológico da traição alemã sobre Joseph Stalin e, consequentemente, sobre toda a liderança soviética. Em junho de 1941, a Operação Barbarossa pegou o mundo de surpresa. Por anos, Stalin acreditou firmemente no pacto de não agressão firmado com Hitler em 1939. Ele confiava, talvez ingenuamente, que a Alemanha respeitaria o acordo ou que, no mínimo, qualquer conflito seria precedido de avisos. A realidade, no entanto, foi brutal. Milhões de soldados soviéticos foram atacados de forma massiva e inesperada. Imagine o choque psicológico. Um líder acostumado a controlar, a manipular informações e a antecipar movimentos inimigos, de repente se vê enganado em uma escala colossal. Para Stalin, essa traição não foi apenas uma questão militar, foi pessoal. Ele teve que lidar com sentimentos complexos de raiva, paranoia e desconfiança, não apenas em relação ao inimigo, mas também dentro de seu próprio círculo de comando. Alguns historiadores sugerem que o impacto psicológico dessa traição ajudou a moldar políticas ainda mais rígidas no Kremlin. Stalin intensificou a vigilância sobre seus oficiais, promovendo uma atmosfera de medo e suspeita. Mas, paradoxalmente, essa mesma pressão psicológica pode ter contribuído para decisões estratégicas mais ousadas e, eventualmente, para a resistência e vitória soviética. E aqui fica a pergunta que não quer calar: como seria a história se Stalin tivesse previsto a traição alemã? Será que a URSS teria se preparado melhor? Ou essa surpresa foi um fator essencial para o despertar da brutal determinação soviética? Quero ouvir a sua opinião. Você acha que a traição alemã mudou para sempre a forma como Stalin conduziu a guerra? Até que ponto o impacto psicológico de um líder influencia o destino de uma nação inteira? Você acha que o medo e a paranoia de Stalin foram justificáveis ou exagerados? Visão de Hitler sobre o espaço vital. No leste, Hitler acreditava que a Alemanha precisava de Lebensraum, ou espaço vital, para garantir sua sobrevivência e prosperidade.
Mas essa ideia era muito mais do que apenas expandir fronteiras. Para ele, era uma missão histórica e racial, um projeto que justificava guerra, conquista e até genocídio. O alvo principal dessa visão era o leste europeu, especialmente a União Soviética, suas terras férteis e seus recursos naturais. Segundo Hitler, os povos eslavos eram considerados inferiores, e as terras do leste deveriam ser tomadas para abrigar colonos alemães, garantir alimento e recursos estratégicos e fortalecer o Reich. Essa visão não era apenas territorial, mas profundamente ideológica. Acreditava-se que a guerra contra o leste era inevitável, necessária e até moralmente justificada, e que a Alemanha tinha o direito histórico de dominar essas regiões. A implementação dessa visão começou com políticas e planos concretos. A Operação Barbarossa, o ataque surpresa à União Soviética em 1941, foi motivada diretamente por essa necessidade de conquista do espaço vital. A estratégia alemã incluía destruição de cidades e vilarejos, expulsão e morte de populações civis e uso sistemático dos recursos naturais do território ocupado. O plano também previa a eliminação ou subjugação de milhões de pessoas, especialmente judeus, comunistas e outros grupos que Hitler considerava inimigos do Reich. Mas o que realmente chocava o mundo era a interseção entre ideologia e brutalidade militar. O conceito de espaço vital não era apenas estratégico, era racial, social e econômico. Cada decisão militar estava ligada a essa visão distorcida de superioridade alemã e direito à expansão territorial. Milhões sofreram e morreram por uma ideia que, do ponto de vista humano, não tinha justificativa. Vamos refletir juntos até que ponto essa ideologia poderia ter sido contida antes que se tornasse guerra e genocídio. Como a crença de Hitler no espaço vital moldou diretamente decisões militares, políticas e econômicas que mudaram o curso da história. Existem paralelos hoje em dia com ideias extremistas que buscam justificar expansão ou dominação em nome de ideologias radicais. O que podemos aprender com isso sobre os perigos de misturar política, guerra e racismo em larga escala? A guerra como cruzada ideológica contra o comunismo, a guerra como cruzada ideológica dos alemães contra o comunismo foi um dos fatores centrais que moldaram não apenas a estratégia militar da Alemanha nazista, mas também a brutalidade e a escala dos conflitos no leste europeu. Para Hitler e o regime nazista, a União Soviética não era apenas um inimigo geopolítico, era o símbolo máximo de tudo que eles consideravam perigoso para a civilização europeia. O comunismo, o que chamavam de ameaça judaico-bolchevique, e qualquer forma de resistência que pudesse desafiar sua visão de mundo. Essa visão ideológica transformou a Operação Barbarossa em algo muito mais do que uma simples invasão militar. Cada ofensiva alemã tinha um componente simbólico intenso, cada cidade conquistada, cada resistência esmagada. Era usada como prova de que a cruzada contra o comunismo era necessária e justa. A propaganda nazista retratava a guerra no leste não como um conflito político ou territorial, mas como uma batalha existencial, uma luta entre o bem da Europa e o mal do bolchevismo. Mas a ideologia não apenas moldou a narrativa, ela transformou o comportamento das tropas e a dinâmica da guerra. A crença de que estavam lutando uma cruzada sagrada levou a uma escalada de violência e a atos de brutalidade muitas vezes sem limites, como massacres de civis, destruição de vilarejos e perseguição implacável a populações consideradas inimigas do Reich. O ódio ideológico se tornou uma arma tão poderosa quanto tanques e aviões. Motivava soldados, justificava ações extremas e moldava decisões estratégicas que muitas vezes ignoravam a lógica militar tradicional. Além disso, essa guerra ideológica provocou efeitos duradouros na memória histórica e na compreensão do conflito.
Ela nos força a refletir sobre a influência de crenças extremas na guerra, até que ponto a ideologia pode se sobrepor à razão, como a propaganda e o fanatismo moldam percepções, decisões e até a própria história. Agora, queremos ouvir sua opinião nos comentários. Você acredita que o fator ideológico foi mais decisivo do que o militar na Operação Barbarossa? Como essa cruzada contra o comunismo moldou o comportamento das tropas alemãs e a brutalidade do conflito? Você acha que guerras ideológicas ainda poderiam surgir nos dias de hoje, mesmo em um mundo mais globalizado e conectado? Até que ponto a propaganda e o fanatismo transformam os soldados em instrumentos de uma causa que vai além da sobrevivência ou da estratégia militar? Compartilhe sua opinião, reflita e debata com outros espectadores. Cada comentário ajuda a construir uma compreensão mais profunda desse capítulo sombrio da história, mostrando como ideias extremas podem moldar não apenas uma guerra, mas todo o destino de nações e povos. O racismo e o desprezo nazista pelos povos eslavos, você já parou para pensar como o nazismo via os povos eslavos? Quando falamos do Holocausto, muitas pessoas lembram imediatamente do genocídio dos judeus, mas poucos percebem que milhões de eslavos também foram vítimas do racismo e da brutalidade nazista. Para Hitler e sua ideologia de raça superior, eslavos eram considerados sub-humanos, criaturas de segunda categoria, merecedoras de exploração, escravidão e, em muitos casos, extermínio. O que isso significa na prática? Milhões de pessoas da Polônia, Ucrânia, Rússia, Bielorrússia e outros países do leste europeu sofreram assassinatos em massa, trabalhos forçados, fome deliberadamente causada e deslocamento forçado. O objetivo era simples e cruel: transformar os territórios eslavos em espaços para a expansão da Alemanha e exterminar culturas inteiras que não se encaixassem na visão nazista de pureza racial. Mas aqui está o ponto que eu quero que você pense. Esse desprezo não era apenas geopolítico, era profundamente racista. O ódio nazista pelos eslavos revela como a ideologia pode distorcer a humanidade de milhões de pessoas, reduzindo-as a estereótipos e números em planilhas de morte. E ainda assim, essa parte da história é frequentemente esquecida ou minimizada. Então eu te pergunto, como uma ideologia consegue convencer tantas pessoas de que outra é inferior? O que nos impede hoje de repetir erros semelhantes, mesmo que de formas mais sutis? Escreva nos comentários. Você já sabia sobre o desprezo nazista pelos povos eslavos? Como acha que o racismo estrutural moderno ecoa o mesmo tipo de pensamento de superioridade que o nazismo propagava? Quero muito ler suas opiniões e experiências. Vamos discutir juntos, porque refletir sobre o passado é a única maneira de não repeti-lo. A conquista de Kiev, Smolensk e os cercos massivos da Alemanha, estratégia, resistência e lições da história. Se você acha que entende guerras, pense novamente. O que aconteceu em cidades como Kiev e Smolensk, e mais tarde nos cercos massivos contra a Alemanha, não foi apenas uma sequência de batalhas. Foi uma demonstração do que a estratégia militar pode alcançar, da resiliência humana e da brutalidade da guerra moderna. Prepare-se, porque essa análise vai fundo nos detalhes que a maioria dos documentários deixa passar. Kiev, a joia estratégica do leste europeu, Kiev não era apenas uma cidade, era o coração logístico da região. Controlar Kiev significava controlar rotas de suprimento essenciais, centros administrativos e pontos de comunicação que poderiam mudar o curso de toda a campanha. Os cercos e combates em Kiev revelaram algo fascinante. A guerra não era mais apenas força bruta, mas inteligência, logística e resistência psicológica. Tropas enfrentavam não apenas inimigos, mas também frio extremo, fome e desorientação. Cada avanço era conquistado a custo de milhares de vidas, e cada erro podia ser fatal. Pergunta para você: você acha que a história teria sido diferente se Kiev tivesse resistido mais tempo? Ou a estratégia do atacante era inevitável? Smolensk, o teste de resistência e engenharia militar. Se Kiev mostrava o poder ofensivo, Smolensk mostrou a arte de resistir sob pressão extrema.
Cercos prolongados transformaram a cidade em um verdadeiro laboratório de guerra total. Táticas de defesa urbana, barricadas improvisadas, emboscadas e uso inteligente de edifícios estratégicos. Logística, cada suprimento era vital e cada estrada perdida poderia significar o colapso da defesa. Psicologia da guerra, civis e soldados sob constante bombardeio, vivendo uma tensão extrema, mostraram como o moral pode ser tão decisivo quanto armas e munição. Smolensk não era apenas uma batalha, era uma demonstração de paciência, planejamento e sacrifício humano. Pergunta para você, você acredita que a guerra urbana é ainda mais devastadora hoje do que naquela época? Como a tecnologia moderna mudaria a defesa de Smolensk? Os cercos massivos da Alemanha. Engenharia e brutalidade, quando chegamos à Alemanha, a situação se torna ainda mais intensa. Cercos massivos não eram apenas combates, eram marcos de engenharia militar, com fortificações extensas, bunkers, trincheiras intermináveis e resistência organizada. Cada metro conquistado exigia planejamento meticuloso e coragem extrema. O que é fascinante aqui é observar como a guerra evoluiu. A tecnologia ajudava, mas a estratégia humana ainda era decisiva. Líderes precisavam calcular não apenas movimentos inimigos, mas também condições climáticas, desgaste das tropas e logística complexa. Pergunta para você, será que cercos dessa magnitude ainda seriam eficazes nos dias de hoje, em uma guerra moderna com drones, satélites e artilharia de precisão? Reflexões finais. O que podemos aprender? A história dessas batalhas e cercos não é apenas sobre vitória ou derrota. É sobre planejamento estratégico, detalhado, resiliência humana diante do caos e impacto da logística e da tecnologia, decisões morais e éticas em tempos de guerra, o otimismo alemão e a falsa sensação de vitória. O otimismo alemão no início da Operação Barbarossa foi quase palpável. Para Hitler e sua liderança militar, parecia que a vitória sobre a União Soviética seria rápida, decisiva e quase inevitável. As notícias iniciais de avanços rápidos, cidades sendo tomadas e colunas soviéticas sendo cercadas alimentaram essa falsa sensação de invencibilidade. Mas por trás das manchetes triunfantes, a realidade era muito diferente. O entusiasmo exagerado levou a decisões estratégicas arriscadas. Divisões foram sobrecarregadas, linhas de suprimento ficaram estendidas demais e subestimou-se completamente a resistência soviética. Essa confiança cega fez com que muitos comandantes acreditassem que a guerra seria resolvida antes do inverno, um erro que custaria caro. O mais impressionante é observar como essa ilusão de vitória afetou não apenas o comando militar, mas também a moral das tropas. Soldados que inicialmente estavam cheios de confiança começaram a sentir o peso da realidade à medida que o frio, a fome e o terreno hostil se tornavam inimigos tão mortais quanto o próprio exército soviético. E aqui entra a pergunta que queremos deixar para você. Você acha que o otimismo exagerado foi apenas um erro de cálculo ou parte de uma propaganda deliberada para manter o moral alto? Se você estivesse no lugar dos generais alemães, seguiria cegamente as ordens de Hitler ou tentaria alertar sobre os riscos? Qual você acha que foi o momento em que a confiança alemã começou a se quebrar de vez? As linhas de suprimento alemãs na Rússia se estendendo perigosamente quando a Operação Barbarossa começou em 22 de junho de 1941. O exército alemão avançava com uma velocidade impressionante, esmagando cidades e exércitos soviéticos em seu caminho. Mas esse avanço fulminante escondia um problema silencioso, mas mortal. As linhas de suprimento estavam se estendendo perigosamente, tornando cada dia no território soviético mais arriscado para as tropas alemãs. Imagine milhares de caminhões, comboios ferroviários e tropas carregando suprimentos por estradas enlameadas, cercadas por florestas densas e estepes intermináveis. O inimigo não era apenas o exército soviético, mas também o clima brutal, os ataques de guerrilheiros, os bombardeios aéreos e as condições extremas das estradas que muitas vezes se tornavam intransitáveis. Cada quilômetro adiante tornava mais difícil levar combustível, munição, alimentos e medicamentos essenciais.
O impacto na guerra foi devastador. Tanques e veículos paralisavam por falta de combustível. Soldados enfrentavam fome e doenças devido à escassez de alimentos e suprimentos médicos. A moral caía a cada dia, enquanto oficiais tentavam desesperadamente reorganizar o fluxo de suprimentos por rotas vulneráveis e longas demais. Alguns comboios eram atacados, outros simplesmente desapareciam nas vastas planícies russas. Historicamente, esse alongamento extremo das linhas de suprimento é considerado um fator crucial na falha alemã no leste. O exército, que parecia invencível nos primeiros dias de invasão, começou a sofrer com atrasos estratégicos, vulnerabilidades logísticas e a sensação de estar sempre um passo atrás do próprio avanço. O que parecia uma vitória rápida transformou-se em uma guerra de desgaste, onde a logística se tornou mais decisiva que a própria força militar. Queremos ouvir sua opinião. Você acha que a Alemanha poderia ter evitado esse desastre logístico se tivesse avançado de maneira mais cautelosa? Até que ponto você acredita que a logística é mais decisiva que o próprio poder de combate em uma guerra? Se estivesse no comando, que estratégias usaria para proteger linhas de suprimento tão longas e perigosas? Qual outro episódio histórico você acha que mostra o mesmo problema de logística se tornando fatal? O barro da Rússia que parou a Wehrmacht, a Rasputitsa durante a Operação Barbarossa, o avanço das tropas alemãs parecia imbatível. A Blitzkrieg se movia rapidamente, destruindo cidades, cercando exércitos e parecendo levar a União Soviética à rendição. Mas então algo inesperado aconteceu. A própria Rússia virou inimiga dos alemães através de suas estradas. Esse fenômeno é conhecido como Rasputitsa, a lendária Época da Lama. Ela acontecia 2 vezes por ano, na primavera, com o derretimento das neves que transformava o solo em um pântano pegajoso, e no outono, quando chuvas intensas tornavam estradas, campos e trilhas praticamente intransitáveis. O resultado era catastrófico para qualquer exército que dependesse de movimento rápido e logística eficiente. Imagine milhares de soldados, tanques pesados, caminhões de suprimentos e artilharia afundando em lama até as rodas, sendo puxados à força por tratores ou abandonados quando não havia saída. Estradas que antes pareciam caminhos estratégicos se transformavam em armadilhas impossíveis, onde veículos atolavam e comboios inteiros ficavam paralisados. O impacto da Rasputitsa foi enorme. A linha de suprimentos alemã se estendia perigosamente, com caminhões atolados impedindo a chegada de combustível, munição e comida às linhas de frente. Tanques pesados simplesmente ficavam presos na lama, tornando-os alvos fáceis para ataques soviéticos. O moral das tropas caiu drasticamente, pois soldados exaustos enfrentavam não apenas o inimigo, mas a própria terra. Muitos historiadores consideram que a Rasputitsa foi um dos fatores decisivos para a falha alemã em conquistar Moscou antes do inverno, atrasando o cronograma da Blitzkrieg e dando tempo aos soviéticos para reforçar suas defesas. Mas não foi apenas sobre logística. A Rasputitsa forçou mudanças dramáticas na estratégia alemã. Com a mobilidade reduzida, ataques planejados precisaram ser cancelados, flancos ficaram expostos e unidades inteiras se perderam no caos da lama. Para os soldados, cada dia era uma batalha dupla, contra o inimigo e contra um terreno que parecia vivo, sugando tudo que tentava passar por ele. E aqui entra a grande reflexão. A guerra não é decidida apenas por armas, tanques e aviões. Às vezes, a própria natureza entra em combate e nenhum planejamento militar é capaz de prever completamente suas consequências. E agora queremos ouvir você. Você acha que a Rasputitsa foi a verdadeira heroína do lado soviético, atrasando a Wehrmacht? Se estivesse comandando um comboio alemão, como reagiria ao ver tanques atolando e suprimentos desaparecendo na lama? Você consegue imaginar milhares de soldados tentando empurrar caminhões cheios de munição, enquanto o barro suga tudo ao redor. A história da Rasputitsa é um lembrete de que na guerra, até a terra pode se tornar inimiga.
transformando planos perfeitos em pesadelos e mostrando que nem sempre o poder militar vence. Às vezes, é a paciência e a resiliência que fazem a diferença. O frio extremo chegando antes do esperado, quando a Wehrmacht iniciou a invasão da União Soviética em 22 de junho de 1941. O plano alemão era rápido e certeiro, um avanço relâmpago para capturar cidades estratégicas e derrotar o Exército Vermelho antes do inverno. Mas a Rússia tinha um aliado implacável que ninguém poderia subestimar: o clima. Conforme os meses avançavam, a expectativa era de que a campanha pudesse ser concluída antes que o frio se tornasse um problema. Porém, o inverno russo chegou mais cedo do que os planejadores alemães esperavam. As temperaturas despencaram, transformando estradas de terra em lama congelada, rios em obstáculos traiçoeiros e campos de batalha em verdadeiras armadilhas de gelo. Tanques emperravam, caminhões de suprimento quebravam e armas congelavam, deixando soldados vulneráveis não apenas aos ataques inimigos, mas à própria natureza. O impacto do frio era devastador. Soldados, já exaustos após marchas intermináveis e combates sangrentos, lutavam para manter seus corpos aquecidos. Meias encharcadas, botas congeladas e roupas inadequadas faziam com que cada passo se tornasse doloroso. Muitos sofriam de hipotermia, congelamento e doenças respiratórias. O moral despencava diante de um inimigo invisível, o gelo que entrava em cada fenda, cada abrigo improvisado, cada equipamento falho. Além do impacto físico, havia o psicológico. A sensação de impotência diante do frio intenso era esmagadora. Os comandantes percebiam que suas estratégias precisavam mudar, mas as linhas de suprimento já estavam sobrecarregadas e cada tentativa de reorganizar tropas se tornava uma corrida contra o tempo e contra o inverno. Muitos historiadores consideram que o frio precoce foi um dos fatores decisivos para a estagnação do avanço alemão e para o início das grandes derrotas no fronte oriental. E você, o que acha? O inverno russo foi realmente o maior inimigo da Wehrmacht ou falhas estratégicas e de logística tiveram peso maior? Você consegue imaginar a sensação de lutar em temperaturas abaixo de zero sem roupas adequadas, com equipamentos quebrando e comida escassa? Se estivesse no lugar de um soldado alemão ou soviético, como teria lidado com essa situação extrema? Até que ponto a natureza pode ser mais decisiva que qualquer batalha ou tática militar? A resistência soviética e a mobilização de milhões quando a Operação Barbarossa começou em junho de 1941, os alemães esperavam uma vitória rápida, imaginando que o Exército Vermelho desmoronaria diante da força de sua Blitzkrieg. Mas o que eles encontraram foi algo totalmente diferente. Uma resistência determinada, organizada e implacável. Milhões de soviéticos, soldados e civis se mobilizaram com uma urgência e coragem impressionantes. Cada cidade, cada vila e cada estrada se tornou um campo de batalha onde a população mostrava que não desistiria sem lutar. A União Soviética tinha consciência de que perder território significaria consequências catastróficas. Por isso, mobilizou rapidamente seus recursos humanos e materiais. Cidades inteiras se transformaram em centros de produção de armas, munições e suprimentos. Trabalhadores civis, muitas vezes sem treinamento militar, contribuíram diretamente para o esforço de guerra, construindo barricadas, reparando ferrovias destruídas e até mesmo participando de combates locais. Milhares de voluntários se juntaram às forças de reserva, formando unidades improvisadas que, mesmo com poucos recursos, causaram estragos significativos no avanço alemão. A resistência soviética não se limitava apenas à luta física. Estratégias de guerrilha começaram a se espalhar por regiões ocupadas, com civis sabotando linhas de suprimento, destruindo pontes e ferrovias e atacando unidades inimigas isoladas. Cada ação desses cidadãos comprometidos aumentava a pressão sobre o exército alemão e consumia suas forças já estendidas e sobrecarregadas. A combinação de combate direto, resistência civil e sabotagem criou um efeito psicológico devastador.
O exército invasor, que esperava uma vitória rápida, agora enfrentava atraso após atraso, enquanto suas próprias linhas de suprimento se tornavam vulneráveis. Além disso, a mobilização soviética não foi homogênea. Homens e mulheres de diferentes regiões, culturas e origens sociais se uniram em um esforço coletivo sem precedentes. Soldados recém-alistados, veteranos experientes e civis voluntários aprenderam rapidamente a lutar, improvisar e se adaptar ao terreno difícil da Rússia. A brutalidade do inverno russo e o imenso território serviram como aliados naturais, mas a determinação do povo soviético foi o verdadeiro diferencial. Cada dia de resistência custava caro aos alemães, e cada cidade defendida, mesmo que temporariamente, representava uma vitória estratégica e moral para os soviéticos. Queremos saber a sua opinião. Qual história de resistência soviética mais te impressionou durante a Segunda Guerra Mundial? Você acha que a mobilização civil foi tão decisiva quanto o combate militar direto? Se estivesse no lugar deles, você teria resistido da mesma forma? A resistência soviética e a mobilização de milhões de pessoas mudaram completamente o curso da guerra. Mostraram que, mesmo diante de um inimigo poderoso e bem equipado, a coragem, a união e a determinação de um povo podem virar o jogo. Cada história de bravura merece ser lembrada, debatida e compartilhada. Deixe seu comentário e conte sua perspectiva. Vamos juntos entender como milhões de pessoas conseguiram transformar uma invasão rápida e brutal em uma batalha de resistência histórica, que definiria o futuro da Europa e do mundo. A chegada das tropas siberianas, quando o frio e a coragem mudaram o destino da guerra em meados de 1941, o mundo assistia a uma das fases mais sombrias da Segunda Guerra Mundial. O exército alemão avançava pelo território soviético com rapidez e brutalidade e parecia que nada poderia deter sua marcha. Cidades caíam, vilarejos eram destruídos e a população vivia um medo constante do invasor. Mas enquanto muitos viam apenas desespero, uma força desconhecida começava a se mover do extremo leste da Rússia, as tropas siberianas. Esses homens mulheres não eram soldados comuns. Eles vinham das regiões mais frias e inóspitas do planeta, acostumados a enfrentar temperaturas que chegavam a dezenas de graus negativos. Para eles, caminhar na neve profunda, suportar ventos cortantes e sobreviver sem suprimentos abundantes era parte da vida. Mas o que realmente os tornava únicos era algo que não se mede em treinamentos ou armamentos, sua coragem inabalável. A marcha dessas tropas até o fronte soviético foi lendária. Milhares de quilômetros percorridos em condições extremas, enfrentando estradas congeladas, rios bloqueados pelo gelo e terrenos impossíveis. Cada passo era um teste de resistência física e mental. Muitos historiadores apontam que a chegada dessas tropas foi um ponto de virada em batalhas cruciais, como a defesa de Moscou, onde o moral das tropas soviéticas estava no limite. O que torna essa história ainda mais fascinante é que essas tropas não chegavam apenas com armas e equipamentos militares. Elas carregavam a esperança de um país inteiro. Cada soldado siberiano representava famílias inteiras, cidades inteiras, e a ideia de que, mesmo diante do inimigo mais temido, a coragem e a determinação podiam mudar o curso da história. Mas não pense que a chegada dessas tropas foi fácil ou sem sacrifícios. Muitos sofreram com congelamento, doenças e fome. Muitos perderam amigos pelo caminho, e ainda assim avançaram. Essa perseverança não era apenas física, mas também espiritual. Eles acreditavam profundamente que estavam lutando por algo maior que eles mesmos, e essa crença dava forças para enfrentar condições que qualquer outra pessoa consideraria impossíveis. E agora eu quero abrir espaço para você refletir. Você já parou para pensar como o ambiente e a origem de uma pessoa podem moldar sua coragem? Se estivesse no lugar desses soldados, marchando quilômetros sob neve e frio extremo, conseguiria continuar.
O que mais te impressiona nessa história? O sacrifício, a estratégia militar ou a fé inabalável desses soldados? Histórias como essa nos lembram que a guerra não é feita apenas de números e táticas. É feita de seres humanos, coragem, resiliência e escolhas impossíveis. A chegada das tropas siberianas ao fronte soviético não foi apenas uma manobra militar, foi um símbolo de esperança em meio à escuridão, uma prova de que até nas condições mais extremas, a força humana pode superar desafios inimagináveis. Então, conte para nós, você já conhecia essa história. Como se sentiu ao aprender sobre esses homens e mulheres que enfrentaram quase impossível para defender sua pátria? Deixe seu comentário, compartilhe suas impressões e vamos juntos explorar como momentos de coragem podem, de fato, mudar o curso da história. O fracasso do avanço final alemão às portas de Moscou. Um momento que mudou o curso da história no final de 1941, o exército alemão parecia invencível. Depois de conquistar grande parte da Europa em questão de meses, Hitler estava convencido de que Moscou cairia em suas mãos e que a União Soviética seria derrotada rapidamente. A Operação Barbarossa, o plano de invasão da URSS, prometia ser o golpe final que garantiria à Alemanha o domínio total do leste europeu. Mas o que aconteceu nas planícies russas provou que mesmo a máquina de guerra mais poderosa não estava pronta para os desafios que enfrentaria. À medida que as tropas alemãs avançavam, pareciam imparáveis. Cidades caíam uma a uma e o Exército Vermelho sofria pesadas perdas. Mas ao se aproximar de Moscou, a realidade começou a mudar. As linhas de suprimento se alongaram perigosamente, dificultando o fornecimento de comida, combustível e munição. O clima russo, extremamente rigoroso, atingiu os soldados despreparados com temperaturas que caíam para menos 30 graus C ou menos. Muitos não estavam equipados para o frio intenso. Botas, uniformes e abrigos eram insuficientes para sobreviver naquele inverno brutal. Além do clima, o fator humano se mostrou decisivo. O povo soviético e o Exército Vermelho resistiam com uma determinação surpreendente. Estradas eram destruídas, comunicações sabotadas e civis ajudavam os soldados na defesa da capital. A resistência não era apenas militar, mas psicológica. A determinação dos soviéticos fez com que o avanço alemão se tornasse cada vez mais lento e custoso. As batalhas perto de Moscou se tornaram lendárias pela ferocidade do combate. Tropas alemãs enfrentavam ataques de guerrilheiros, emboscadas e contraofensivas russas enquanto lutavam para manter sua própria sobrevivência. Soldados congelavam em seus postos, veículos atolavam na lama e milhares de homens simplesmente não conseguiam avançar. O que Hitler esperava que fosse um avanço rápido e decisivo se transformou em um pesadelo logístico e estratégico. O fracasso do avanço alemão não foi apenas militar, mas simbólico. Ele mostrou que nem mesmo a Alemanha nazista, em seu auge, poderia subestimar o ambiente, o clima e a resistência de um povo determinado. A contraofensiva soviética em dezembro de 1941 não apenas empurrou os alemães para trás, mas também marcou o início de uma longa e brutal guerra no leste, que consumiria milhões de vidas e mudaria o rumo da Segunda Guerra Mundial. Mas a história também nos faz perguntar: e se as coisas fossem diferentes? Se os generais alemães tivessem planejado melhor a logística ou preparado melhor seus soldados para o inverno, será que Moscou teria caído? Até que ponto o fator humano foi mais importante do que o estratégico? E qual teria sido o impacto global se a Alemanha tivesse vencido essa batalha crucial? Agora queremos ouvir você. Qual você acha que foi o erro estratégico mais grave cometido pela Alemanha? Você acha que a Operação Barbarossa tinha chances reais de sucesso ou estava fadada ao fracasso desde o início? Se você estivesse no lugar de um dos generais alemães, que decisão teria tomado para tentar capturar Moscou? E do lado soviético, qual estratégia você considera mais inteligente? Resistir ou recuar para preparar contraofensivas? Cada comentário conta. Sua opinião pode abrir novas perspectivas e gerar debates fascinantes sobre este momento crítico da história. Não se contente em apenas assistir, participe.
Quanto mais pessoas compartilharem suas ideias, mais rico será o entendimento dessa batalha que mudou o mundo. Se você gosta de explorar batalhas, estratégias da história, deixe sua análise nos comentários, curta o vídeo e compartilhe com outras pessoas que amam história. Quem sabe sua teoria não muda a forma como alguém vê esse capítulo decisivo da Segunda Guerra Mundial. O inverno de 1941, uma tragédia gelada que mudou tudo. Você consegue imaginar um frio tão intenso que congela não apenas o chão, mas a esperança das pessoas? O inverno de 1941 foi exatamente assim. No meio da Segunda Guerra Mundial, enquanto soldados lutavam nas linhas de frente, eles enfrentavam um inimigo silencioso e implacável, o frio. Ele matou milhares, mudou estratégias e transformou cidades inteiras em cenários de desespero. Na União Soviética, o inverno atingiu níveis históricos. As temperaturas despencaram para valores que hoje parecem inimagináveis, e a neve acumulada tornava impossível qualquer movimento rápido. Tanques atolavam na neve, caminhões carregados de suprimentos ficavam presos e soldados morriam congelados antes mesmo de chegar ao combate. Relatos de sobreviventes contam sobre mãos e pés negros, carne queimando com o frio e a sensação de que cada passo poderia ser o último. Mas não foram apenas os soldados que sofreram. Civis também enfrentaram um verdadeiro pesadelo. Famílias inteiras ficaram sem aquecimento, eletricidade e comida. Muitos eram forçados a improvisar aquecedores com madeira, carvão ou qualquer coisa que pudesse gerar calor. Crianças adoeciam com rapidez e muitas não sobreviveram às baixas temperaturas. Pessoas morriam literalmente de frio e a neve parecia não ter fim. Além disso, o inverno de 1941 teve efeitos estratégicos na guerra. Tropas tiveram que parar avanços, suprimentos se perderam e batalhas inteiras foram adiadas. Alguns historiadores dizem que o frio extremo foi decisivo em batalhas como a de Moscou, onde a combinação de neve, lama e gelo mudou completamente o curso dos acontecimentos. Mas, ao mesmo tempo, essa tragédia também revelou atos de coragem e resistência humana incríveis. Soldados que enfrentavam o frio com criatividade, civis que protegiam uns aos outros e histórias de sobreviventes que ainda nos impressionam hoje. Você já parou para pensar no impacto do clima na história? Imagine se os estrategistas daquela época pudessem prever o inverno de 1941. Será que a guerra teria se desenrolado de maneira diferente? Quantas vidas poderiam ter sido salvas se houvesse mais preparação? E você, como acha que reagiria se estivesse naquele cenário, cercado por neve, frio extremo e escassez de alimentos? Queremos ouvir sua opinião. Qual história do inverno de 1941 mais te chocou ou impressionou? Você acha que o frio foi um vilão maior do que muitos inimigos da guerra? Como você se prepararia para sobreviver em um inverno tão extremo? Histórias como essas nos fazem refletir sobre a fragilidade humana frente à natureza e sobre a importância da resiliência. O inverno de 1941 não é apenas um capítulo da história da guerra, é uma lembrança de que a natureza muitas vezes pode ser mais implacável do que qualquer exército. Se você achou esta história incrível, compartilhe o vídeo e comente suas impressões. Queremos criar um debate sobre como eventos naturais moldam destinos, guerras e vidas comuns. Quem sabe você mesmo não conhece alguma história de resistência ao frio que se conecta com este inverno histórico? E aqui vai um desafio. Nos comentários, conte uma história de frio extremo que você ou alguém que você conhece enfrentou. Vamos transformar o frio de 1941 em uma conversa sobre coragem, sobrevivência e humanidade. Como a máquina de guerra nazista quebrou no leste, o que mudou o rumo da Segunda Guerra quando falamos da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas lembram imediatamente das batalhas no oeste da Europa, do dia D ou das cidades bombardeadas. Mas a verdadeira virada contra o nazismo começou no leste europeu e é fascinante entender como a invencível máquina de guerra alemã começou a ruir. Tudo começou com a Operação Barbarossa em 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética.
Na superfície, parecia que os nazistas tinham tudo sob controle: tanques modernos, tropas experientes e uma logística aparentemente imbatível. Mas a realidade no fronte oriental era muito mais complexa. O frio e a logística, o inverno russo, os vastos territórios e a falta de preparo da Wehrmacht foram devastadores. Tanques emperrando na lama, suprimentos atrasados, tropas exaustas, a máquina de guerra começou a mostrar sinais de fragilidade. O fator humano, além do frio, os soldados soviéticos lutavam com determinação desesperada para defender sua terra. A estratégia soviética de terra arrasada, recuando e destruindo tudo para que o inimigo não conseguisse usar os recursos, foi crucial. Cada quilômetro ganho pelos nazistas custava vidas e suprimentos. Batalhas decisivas, Stalingrado e Kursk, não foram apenas vitórias militares, foram o momento em que o mito da invencibilidade alemã desmoronou. Milhares de tanques e aviões perdidos, oficiais desesperados e o moral despencando. A partir daí, o exército alemão nunca mais conseguiu impor seu ritmo de avanço. Mas aqui vai a pergunta que quero deixar para você nos comentários. Você acha que o colapso da máquina de guerra nazista foi mais por fatores naturais, como o inverno e a logística, ou mais por estratégia e resistência soviética? Qual momento do fronte oriental você considera mais decisivo para mudar os rumos da guerra? E se os nazistas tivessem se preparado melhor para o inverno, você acha que a história teria sido diferente? Deixe sua opinião. Quero ver o que vocês pensam, porque cada detalhe do fronte oriental é uma lição de estratégia, resistência e até de sorte. No fim, a quebra da máquina de guerra nazista no leste não foi apenas uma vitória militar, mas um ponto de virada psicológico e estratégico que mudou o rumo da Segunda Guerra para sempre. E aí, qual desses fatores você acha que foi mais decisivo? Comenta aí. O despertar da URSS como potência implacável. Quando falamos do despertar da URSS como potência implacável, não estamos apenas nos referindo ao crescimento militar ou à expansão territorial. Estamos falando de uma transformação completa de uma nação inteira política, social, econômica e culturalmente, moldada por desafios extremos, guerras devastadoras e uma determinação quase inquebrável. Em 1941, o mundo testemunhou uma das operações militares mais ousadas e brutalmente calculadas da história, a invasão alemã da União Soviética, conhecida como Operação Barbarossa. Muitos acreditavam que seria uma vitória rápida para Hitler, mas a URSS surpreendeu o mundo. Milhões de soldados e civis, mesmo diante da destruição inicial, se ergueram com coragem e determinação. Cidades inteiras foram defendidas com uma obstinação que parecia desafiar a lógica. Moscou e Leningrado se tornaram símbolos de resistência. Cada rua, cada praça e cada edifício transformou-se em linha de frente de uma luta sem trégua. Mas o poder soviético não era apenas militar. Era uma máquina social e industrial que funcionava com precisão assustadora. Fábricas foram realocadas para o interior do país, longe do alcance dos bombardeios, garantindo que tanques, aviões e armas continuassem a sair em ritmo constante. Milhões de trabalhadores, homens e mulheres, dedicaram suas vidas à produção de guerra, sabendo que cada equipamento fabricado significava mais uma chance de sobrevivência e vitória. A força da URSS também se manifestou na estratégia e na liderança. Comandantes como Zhukov e Rokossovski implementaram táticas brilhantes, aproveitando cada vantagem do terreno, do clima e da capacidade humana. A famosa Batalha de Stalingrado não foi apenas um ponto de virada militar, mas também um marco psicológico. Mostrou ao mundo que a URSS não apenas resistia, mas podia contra-atacar com força esmagadora. Mais tarde, em Kursk, a maior batalha de tanques da história, os soviéticos provaram que aprender com os erros e adaptar estratégias era uma de suas maiores armas. E, acima de tudo, o despertar soviético foi alimentado por um espírito de resistência e sacrifício. Famílias perderam entes queridos, cidades inteiras foram arrasadas, mas o povo se manteve firme. Crianças e idosos ajudavam a sustentar a linha de frente, transportando suprimentos, construindo fortificações e mantendo a produção vital.
Esse não era apenas um exército, era uma nação inteira lutando, respirando e sofrendo como um único corpo dedicado à sobrevivência e à vitória. E é aqui que queremos ouvir você. O que mais marcou o despertar da URSS para você? A coragem implacável do povo, a liderança estratégica, a força industrial ou a combinação de tudo isso? Não se trata apenas de história militar. Trata-se de entender como uma nação pode se levantar das cinzas, como pessoas comuns podem realizar feitos extraordinários e como a determinação coletiva pode transformar completamente o destino de um país. Cada batalha, cada sacrifício, cada vitória foi um passo que transformou a URSS em uma potência que ninguém mais poderia subestimar. Comente abaixo, você sabia da dimensão real do poder soviético? Qual episódio da Segunda Guerra Mundial você acha que melhor simboliza a força implacável da URSS? Ou você acredita que esse poder vinha mais da liderança ou da mobilização do povo? Queremos saber a sua opinião e começar uma discussão intensa nos comentários. A história da URSS durante a Segunda Guerra Mundial é um lembrete poderoso. Subestimar uma nação determinada pode ser fatal. E cada vitória soviética é uma lição sobre resiliência, estratégia e coragem. Milhões de mortos em ambos os lados. A Operação Barbarossa, iniciada em 22 de junho de 1941, marcou um dos capítulos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. O plano alemão era simples na estratégia, mas devastador na execução. Uma invasão rápida e decisiva da União Soviética, que supostamente cairia em poucas semanas. No entanto, o que começou como uma ofensiva aparentemente imbatível logo se transformou em um verdadeiro inferno. Milhões de soldados foram lançados em um conflito que desafiava todos os limites da resistência humana. Do lado alemão, jovens homens, muitas vezes inexperientes, foram empurrados para uma guerra sem precedentes, enfrentando não apenas o inimigo, mas o frio extremo, o barro das estradas, a famosa Rasputitsa e a logística precária que tornava cada avanço mais difícil que o anterior. Cada dia de avanço era medido em quilômetros, mas cobrado em milhares de vidas. Do lado soviético, a população e o Exército Vermelho sofreram perdas igualmente devastadoras. Tropas cercadas, cidades bombardeadas, famílias deslocadas e milhões de mortos. A União Soviética resistiu, mas ao preço de um sacrifício humano inimaginável. Soldados e civis morreram em batalhas, massacres, fome e doenças, mostrando que a guerra no leste não poupava ninguém. A magnitude da tragédia é quase impossível de compreender. Divisões inteiras desapareciam, generais se viam impotentes diante do avanço inimigo e o medo se espalhava entre os sobreviventes. O avanço alemão, inicialmente rápido, foi freado por uma combinação de fatores: resistência soviética feroz, clima implacável, falhas de planejamento e a brutalidade da guerra total. Cada conquista territorial custava mais sangue do que se podia imaginar. E os números são apenas uma parte da história. Por trás de cada estatística havia uma vida interrompida. Jovens soldados que nunca voltariam para casa, famílias destruídas, crianças órfãs, cidades transformadas em ruínas e memórias que carregariam cicatrizes para sempre. Barbarossa não foi apenas uma batalha, foi um teste cruel à humanidade, uma prova de até onde o ser humano pode suportar sofrimento e perda. Agora queremos ouvir você. Qual aspecto da Operação Barbarossa mais te impacta? A estratégia militar, a resistência soviética ou o sofrimento humano? Você acha que algo poderia ter sido feito para reduzir tantas mortes? Se estivesse no lugar de um soldado, como lidaria com o medo e a fome no fronte oriental? Cada comentário conta, cada reflexão ajuda a manter viva a memória daqueles que sofreram nessa guerra. Compartilhe sua opinião e participe do debate sobre o maior conflito do século XX. Afinal, entender o passado é a melhor forma de evitar que tragédias assim se repitam. A brutalidade sem limites. Civis, prisioneiros e massacres no dia 22 de junho de 1941, o amanhecer trouxe um pesadelo para milhões de pessoas. A Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética, não foi apenas uma campanha militar. Foi um massacre em escala colossal, marcado por uma violência sem limites e uma crueldade quase inimaginável.
A Wehrmacht avançou rapidamente, mas não apenas contra soldados inimigos. Civis, prisioneiros de guerra e comunidades inteiras se tornaram alvos de uma brutalidade sistemática, transformando o leste europeu em um cenário de horror absoluto. Milhões de prisioneiros soviéticos foram capturados em condições desumanas. Eles eram amontoados em campos improvisados, sem abrigo, sem comida suficiente e sem cuidados médicos básicos. A morte era uma presença constante. Fome, doenças, execuções sumárias e trabalho forçado dizimaram gerações inteiras. Estima-se que mais de 3 milhões de prisioneiros morreram nos primeiros meses da invasão, vítimas de uma política de extermínio velada, mas cruelmente eficiente. Civis foram igualmente atingidos. Aldeias inteiras foram incendiadas, famílias destruídas e comunidades inteiras obliteradas. O terror era sistemático. Homens, mulheres e crianças eram assassinados ou deportados e a população civil se via impotente diante de uma guerra que não poupava ninguém. Essa violência não era apenas consequência do conflito, era parte de uma ideologia profundamente enraizada que via o leste como território a ser conquistado, povo a ser eliminado ou subjugado. Além disso, massacres em massa, assassinatos planejados e campanhas de terror psicológico se tornaram rotina. A Operação Barbarossa não foi apenas um conflito militar, mas um experimento de destruição total, um reflexo do ódio ideológico que alimentava o nazismo. Muitos historiadores descrevem a operação como o início de um genocídio em larga escala no território soviético, que antecederia e, de certa forma, prepararia outras tragédias como o Holocausto. Mas o impacto da Barbarossa não se limita à morte física. O trauma psicológico deixou cicatrizes profundas nas comunidades sobreviventes. Crianças cresceram órfãs, famílias foram despedaçadas e a desconfiança e o medo permeavam cada cidade e vila. Os soldados também não saíram ilesos. Muitos testemunharam horrores que carregariam consigo pelo resto de suas vidas. A guerra, que deveria ser uma batalha entre exércitos, transformou-se em um inferno para todos os envolvidos. E você? Queremos ouvir sua opinião. O que mais te choca na brutalidade da Operação Barbarossa? Você acredita que o mundo fez pouco para impedir essas atrocidades na época? Como você acha que a ideologia nazista alimentou a violência contra civis e prisioneiros? Qual é a lição mais importante que a história da Barbarossa nos deixa hoje? Este é um capítulo sombrio da história que não pode ser esquecido. Cada massacre, cada vida perdida e cada comunidade destruída é um lembrete do que acontece quando ódio, ambição e desumanidade se combinam. Compartilhe suas reflexões, discuta com outros espectadores e ajude a manter viva a memória daqueles que sofreram nessa tragédia, para que nunca mais se repita. A ruína moral e militar do terceiro Reich, o terceiro Reich, que um dia se ergueu com ambições de dominação total sobre a Europa, acabou mergulhando em um abismo de ruína moral e militar. Desde o início, a ideologia nazista carregava em si uma semente de destruição, uma combinação de ambição desmedida, racismo extremo e uma crença cega na superioridade de um único povo. Mas como essa grandiosa máquina de guerra chegou a se autoaniquilar? Militarmente, o colapso do Reich foi acelerado pela arrogância estratégica de Hitler. Planos megalomaníacos, como a invasão da União Soviética em plena Operação Barbarossa, ignoraram completamente fatores logísticos e climáticos. Linhas de suprimento estendidas, terreno inóspito, invernos rigorosos e a resiliência soviética transformaram vitórias rápidas em derrotas humilhantes. Cada avanço alemão era acompanhado por perdas humanas devastadoras e uma incapacidade de manter territórios conquistados. Mas a ruína não foi apenas militar. Moralmente, o regime se corroeu de dentro para fora. Crimes de guerra sistemáticos, genocídio, repressão brutal e a instrumentalização da população para a máquina de guerra criaram um vácuo de humanidade. A Alemanha nazista perdeu a legitimidade diante do mundo e, aos poucos, diante de seus próprios soldados. A desilusão começou a se espalhar entre as tropas, à medida que o sofrimento e a fome nos campos de batalha contrastavam com as promessas de glória.
O colapso final veio com uma combinação de resistência aliada, avanço soviético e uma população já exausta. Cidades foram arrasadas por bombardeios, divisões inteiras foram aniquiladas e o Führer isolado em seu bunker simbolizava a morte de uma ideologia que se pensava eterna. A derrota do Terceiro Reich não foi apenas estratégica, foi moral. O império construído sobre ódio e ilusão desapareceu, deixando apenas cicatrizes profundas na história da humanidade. Agora queremos ouvir de você. O que você acha que acelerou mais a queda do Terceiro Reich? Os erros estratégicos de Hitler ou a resistência moral de seus adversários? Até que ponto os crimes cometidos minaram a força do regime militarmente? Existe alguma lição da ruína do Reich que ainda podemos aplicar hoje? A lição deixada pela Operação Barbarossa. O preço da arrogância e da subestimação à Operação Barbarossa, lançada em 22 de junho de 1941, foi um dos momentos mais decisivos da Segunda Guerra Mundial. Milhões de soldados alemães avançaram em território soviético com confiança extrema, acreditando que a União Soviética seria rapidamente derrotada. Mas a realidade mostrou um caminho repleto de dificuldades, perdas e lições que ecoam até hoje. Primeiro, a invasão revelou o perigo da arrogância estratégica. Hitler e seus generais subestimaram a resiliência soviética, o tamanho do território e as dificuldades logísticas. Linhas de suprimento estendidas, terreno hostil e o frio extremo se tornaram inimigos tão mortais quanto o Exército Vermelho. Essa lição é clara: nenhum planejamento militar pode ignorar a realidade do terreno e a força do inimigo. Segundo, a Operação Barbarossa expôs a brutalidade da guerra e o impacto humano devastador. Milhões de soldados e civis morreram e atrocidades de todos os tipos marcaram o avanço alemão. A guerra não é apenas uma questão de tática, ela deixa feridas profundas na humanidade. Refletir sobre essas perdas é essencial para entendermos o verdadeiro custo dos conflitos. Terceiro, a resistência soviética e sua capacidade de se reorganizar rapidamente mostraram que subestimar um adversário pode custar caro. A mobilização de milhões, a luta incansável em condições extremas e a estratégia de desgaste derrotaram a crença alemã de vitória rápida. Esta lição ressoa em qualquer situação. Oponentes que parecem fracos podem se tornar formidáveis se forem ignorados ou desrespeitados. Finalmente, Barbarossa nos ensina sobre resiliência e adaptação. Apesar das perdas iniciais, a União Soviética conseguiu transformar o desastre em força, reorganizando tropas, fortalecendo a indústria e reagindo de forma estratégica. No mundo moderno, essa lição transcende a guerra. A capacidade de se adaptar às adversidades é muitas vezes o fator decisivo entre o sucesso e o fracasso.